Estamos aqui para entender um pouco mais sobre a matéria Pensamento Computacional do curso de BTI e para isso estamos aqui com o professor Charles Madeira. Professor, fala um pouquinho mais sobre o senhor e sua carreira aqui na UFRN. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né, para participar dessa conversa aqui sobre a disciplina de pensamento computacional. Eu sou Charles Madeira, estou no IMD há 11 anos. Eu cheguei aqui no final de 2012, quando o BTI estava se preparando a começar a sua primeira turma em 2013. E a minha carreira aqui no IMD ela é focada no contexto de pesquisas na área de jogos digitais, de inteligência artificial e muito foco também de tecnologias educacionais para que a gente possa ajudar a melhorar, certo, o modelo de ensino-aprendizado. Então, a disciplina de pensamento computacional ela veio nesse sentido também, porque a gente no início a gente percebeu certas dificuldades nos alunos do BTI no início do curso, quando estava na versão inicial, e que a gente percebeu que precisava inserir certos outros aspectos também para, como se fosse, nivelar um pouco nesse aspecto de raciocínio lógico. Então, o pensamento computacional ele nasceu exatamente dessas demandas que a gente percebeu no BTI. Entendi. Então, falando assim diretamente sobre a matéria, o senhor considera uma matéria essencial para a grade curricular do curso? Como seria essa importância? Com certeza, e de forma mais abrangente, não somente para a grade curricular do curso, mas para todas as pessoas em todas as áreas do conhecimento. O pensamento computacional é uma área que ela ajuda as pessoas a organizarem melhor as ideias. É como a gente pensar no pensamento humano, de como a gente age e reage no nosso dia a dia, como a gente percebe o mundo e como a gente toma as nossas decisões. Por exemplo, você acorda pela manhã, você vai preparar o seu café da manhã, existe um algoritmo que você coloca em prática. Você vai escovar seus dentes, existe um algoritmo que você coloca em prática. Então, o tempo todo existe uma lógica nas nossas ações no nosso dia a dia. Então, a gente está percebendo o mundo, a gente, com a percepção desse mundo, a gente toma decisões baseadas nas nossas experiências de toda a sociologia, né, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida até chegar nesse determinado momento, e a gente atua nesse mundo para modificar o mundo. Então, isso é algo que tem toda uma lógica por trás, mas normalmente as áreas do conhecimento, e principalmente no aspecto da escola, a gente passa o conhecimento sem fazer essa noção de que tudo existe um sentido e que a gente precisa pensar no mundo dessa forma como os seres humanos eles agem e reagem. Então, o pensamento computacional ele traz um modelo formal de como a gente faz para poder organizar nossas ideias e colocar num computador para que o computador faça exatamente aquilo que a gente quer. Porque se a gente não fizer isso de uma forma organizada, o computador vai fazer de forma completamente desorganizada também. Então, quando a gente traz a ideia do pensamento computacional, é organizar o pensamento humano, que muitas vezes está meio embaralhado na nossa mente, para que a gente coloque isso numa lógica muito clara e que o computador repita exatamente aquilo que a gente quer que ele faça. Então, isso é algo que é importante, não somente para a computação, mas para todas as áreas, para que as pessoas elas ajam e reajam, elas tomem decisões no seu dia a dia de uma forma muito mais eficaz e eficiente. Quais habilidades e conhecimentos os alunos já desenvolveram ao final da disciplina? Bom, no contexto do pensamento computacional, quando a gente vê o formalismo do pensamento computacional, ele começa com habilidades que são utilizadas no processo de tomada de decisão humano, para você resolver problemas. Então, você se dá, num determinado instante, com um problema a ser resolvido, e aí como é que a gente pode organizar nossas ideias para resolver esse problema? Muitas vezes o problema é complexo que você não consegue resolver ele todo de uma vez só. Então, você precisa, por exemplo, decompor o problema em partes. E aí você vê como um pilar importante do pensamento computacional a decomposição, para que você veja, isso aqui pode ser feito aqui, eu consigo resolver isso aqui por uma parte, depois que eu consigo resolver isso, levo para outra parte, e você vai, a partir dessa decomposição, resolvendo partes, para depois você juntar essas partes e ter a resolução do problema como um todo. Outra coisa é a representação, certo, do conhecimento. Então você tem como reconhecer padrões do mundo. O mundo é formado por padrões. Se a gente for pensar, por exemplo, de como um prédio desse aqui do IMD é construído, são vários padrões que são colocados em conjunto para você criar, certo, coisas que são maiores. Então, o nosso corpo humano são células que têm padrões, cada órgão tem um padrão diferente, e depois você, quando junta isso, tem o corpo, o seu tronco, que é um conjunto de padrões, e depois, então, quer dizer, tudo é formado por padrões. Então, é que reconhecer padrões para que isso possa ser utilizado no nosso processo de tomada de decisão também é um elemento importante. Isso é um outro pilar do pensamento computacional. A abstração, para que a gente possa eliminar informações que são irrelevantes para resolver aquele problema e você trazer somente aquilo que realmente vale a pena. Então, a gente tem aqui
Nesse ambiente, a gente tem um monte de informações que estão aqui sendo disponibilizadas. Mas para o que a gente está fazendo agora, a gente está se abstraindo de muita coisa aqui que é irrelevante, para se concentrar naquilo que é importante. Então, a abstração é um outro pilar de grande importância. A matemática, a língua, são elementos que ajudam muito no processo de construção da formação de uma pessoa na educação, para que ela venha a perceber o que é elemento importante, o que é que não é. Então, a abstração é um outro pilar importante. E não menos importante, o quarto pilar também do pensamento computacional, o algoritmo, que é uma vez que você tem essa decomposição, que você pega partes, que você reconhece padrões, que você se abstrai para usar as informações que são as mais relevantes, agora você definir quais são as suas ações para colocar em prática e resolver um determinado problema. E aí você precisa de quê? De um passo a passo. Você não faz tudo de qualquer jeito. Existe uma sequência, tem certas coisas que são prioridade, porque é um pré-requisito para poder fazer outra etapa de seguinte, e aí você coloca o algoritmo em prática. E aí, exatamente, quando a gente vai fazer isso no computador, que a gente vai programar um computador, a gente vai colocar um algoritmo que a gente pensou antecipadamente, tá? Não é a programação, a linguagem em si, porque a linguagem de programação tem as mais variadas, com nível de abstração mais variado também. Agora, como a gente organizou a resolução do problema, isso é o que é o elemento mais importante. E aí depois você coloca numa linguagem de programação do computador para que ele compreenda, porque no final das contas o que ele vai entender no final é somente zeros e uns, que são bits. Mas que você tem uma linguagem de programação num determinado nível de abstração, que vai desde o nível de linguagem natural, que é a linguagem que a gente está falando aqui agora, é o português. É o que os seres humanos compreendem, até chegar à linguagem de máquina, que é a linguagem de baixo nível que a máquina compreende. Então você tem vários níveis de abstração diferentes, e as linguagens de programação elas estão em vários níveis. Que você pode utilizar um nível de abstração muito alto, como pode usar um nível de abstração muito baixo, muito próximo da máquina. Então é apenas uma conversão de um nível de linguagem que a gente compreende para aquilo que o computador compreende também. Mas antes da programação em si, é como resolver problema. E isso é a ideia do pensamento computacional, para que a gente possa, com isso, fazer com que a gente utilize o melhor do nosso cérebro, que é fazer esse processo cognitivo, que é muito importante. Então, essa é a ideia principal do pensamento computacional. Entendi. E o senhor já ministra essa disciplina há muitos anos, né? Quais são os desafios mais comuns, assim, que você percebe os alunos que enfrentam nessa disciplina? Assim, desde o início, né, eu participei do processo de construção da disciplina, até que foi uma mudança no próprio BTI, para que a gente pudesse inserir essa disciplina como uma disciplina inicial, antes de começar as linguagens de programação, na diversa disciplina de programação, e que, assim, as grandes dificuldades que a gente encontra são problemas que vêm lá da educação básica, que isso deveria ser trabalhado lá na educação básica, mas que não é trabalhado de uma forma adequada, que é, por exemplo, o raciocínio lógico, para que você organize muito bem as suas ideias, você saber o que é que encaixa uma coisa com a outra, do porquê você está fazendo aquilo, e que isso leva para um outro elemento de grande importância também, uma habilidade de grande importância na atualidade, que é o pensamento crítico. Que você tem na lógica e aí você, não, isso aqui não encaixa, mas por que não encaixa? Aí você fazer as boas perguntas para poder depois dar as boas respostas. E não você repetir algo, porque está ali, eu uso isso aqui, sem mesmo compreender o que está acontecendo. Então, para que isso você consiga ter argumentos muito claros para poder dizer o porquê de você estar fazendo algo. Então, trabalhar o pensamento crítico, trabalhar a lógica, trabalhar a compreensão de um problema, porque para resolver o problema você tem que compreender o problema. Muitas vezes, hoje, a gente chega com uma solução para as pessoas e aí, peraí, mas você já compreendeu quais são as necessidades dessas pessoas? Ou você está desenvolvendo uma solução que não tem nada a ver com o público-alvo que vai utilizar aquela solução? Aí você chega com uma solução que não funciona. Um exemplo bem simples que eu posso dar aqui, que muitas vezes eu dou na minha fala, eu estou, por exemplo, com uma pedra no meu sapato que está doendo no meu pé. E aí você chega e me dá um colírio, isso não resolve o meu problema. Você tem que ter muito mais empatia e compreender a necessidade das pessoas. Então, isso faz parte do processo de resolução do problema também. Então, pega o meu sapato, coloca no seu pé e compreenda, está doendo aqui. Aí você vai entender onde é que o problema está acontecendo e você vai encontrar uma solução bem adaptada a isso. Então, isso também faz parte do processo de resolução de problemas e o pensamento computacional ajudar nessa ideia de lógica, de organização da ideia, de compreensão do problema, de criticar para poder compreender quais são as falhas que estão ali e com isso você encontrar soluções que sejam mais bem adaptadas. Então, são habilidades importantes para as pessoas, que seja aqui de forma no dia a dia como pessoa, mas também no ambiente profissional, tá? Profissionais na atualidade, e que isso é muito negligenciado lá na educação básica, infelizmente. E que a gente traz isso aqui para que a gente possa trabalhar esse aspecto também para poder desenvolver essas habilidades importantes para as pessoas. Entendi. E justamente sobre essas dificuldades, existem algumas estratégias específicas que o senhor sugere para que seus alunos
passem a adotar para poder resolver essa dificuldade do ensino básico? Sim. Primeiramente, resolver problemas. A gente aprende a resolver problemas resolvendo problemas. Então, quanto mais a gente estiver trabalhando na resolução de problemas, mais a gente vai ter maturidade o suficiente para ir compreendendo isso e vai desenvolvendo essas habilidades, né? São habilidades que são muito experimentais, não é uma habilidade que você chega na teoria e uma pessoa vai e aprende de uma hora para outra. É algo que a prática é muito necessária, não a metodologia, metodologias ativas que a pessoa está ali no processo construindo e que ela está colocando o cérebro para funcionar. O cérebro ele é um órgão que ele quer sempre fazer o quê? Gastar o menos de energia possível. Então está sempre dizendo, não, faça não, isso é muito difícil. Não. E a gente tem que lutar contra isso. Porque é exatamente dessa maneira que a gente vai fazer com que ele tenha elasticidade, com que ele vá evoluindo e que a gente crie novas conexões cerebrais, que isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais capaz de resolver novos problemas. E não, senão a gente fica aqui no meu sofá, aqui na minha zona de conforto, beleza, mas quando a gente tiver uma necessidade, a gente vai conseguir ser apto para poder resolver. Então, quanto mais a gente explorar isso, resolvendo problemas dos mais variados, e aí vem muitos problemas que a gente coloca na disciplina de raciocínio lógico. Muitos alunos perguntam, mas para que isso aqui? Isso aqui é exatamente para desenvolver essa elasticidade cerebral. E que depois a gente vai de pouquinho em pouquinho colocando o contexto da programação propriamente dita, né? Tem alunos que dizem, mas eu vou direto para a linguagem de programação textual aqui, porque a gente vai usar blocos. A gente usa blocos para facilitar a vida daqueles que precisam trabalhar a resolução de problemas e que não conhecem a linguagem textual, que tem que aprender uma sintaxe ou semântica da linguagem, como o português, por exemplo. Para me falar o português, escrever o português, ler o português, eu preciso compreender a sintaxe e a semântica da linguagem, que isso leva um certo tempo. E para a linguagem de programação é a mesma coisa. Então, para que a gente vai juntar dois problemas que, no final das contas, geram um bicho de sete cabeças, que é resolver problemas e o outro é aprender a usar a linguagem de programação. Então, peraí, vamos deixar a linguagem de programação um pouco de lado e vamos trabalhar a resolução do problema e de pouquinho em pouquinho a gente vai inserindo a linguagem de programação também, porque é essa forma que a gente vai colocar as soluções no computador, né, que é no contexto da nossa área. Então, isso é algo que é bem importante de trabalhar na disciplina. Existe, na sua opinião, perspectiva ou necessidade de alteração na ementa da disciplina? Assim, algo que a gente vem, como eu disse, desde o início do BTI, a gente vem modificando. Depois do primeiro ano do BTI, a gente já criou um outro projeto pedagógico, já fez modificações, inseriu disciplinas de nivelamento, de matemática e tal. E, assim, é algo vivo. A gente vai esperar. Não existe algoritmo pronto, mas a gente vai experimentando, a gente vai encontrando alternativas, a gente vai percebendo quais são as lacunas, quais são as dificuldades dos alunos e vai tentando encontrar maneiras de fazer com que isso seja cada vez mais eficaz e eficiente. Mas, assim, é experimental. É experimental e a gente vai aprendendo do mesmo jeito como os alunos estão aprendendo, nós, como professores, nós estamos aprendendo também. E que os professores, na atualidade, eles precisam ser muito mente aberta para perceber que o modelo tradicional de educação está completamente jogado, não serve mais, não funciona mais. Então, a gente precisa encontrar novas alternativas e buscar, experimentar. Vai errar? Vai. Mas a gente vai aprender com isso e, com certeza, de pouco em pouquinho, a gente vai chegando a uma solução mais adequada. Então, seria completamente inoportuno de eu dizer que não, a ementa que a gente tem hoje, da maneira como está, a forma como a gente tem o material, os exercícios que a gente faz, são perfeitos. Não, não são perfeitos. A gente vai percebendo o que é necessário modificar e ao longo do tempo a gente vai fazendo essas melhorias. Entendi. E, professor Charles, de que maneira a disciplina incentiva a colaboração entre os alunos e também a formação autodidata dos seus alunos, né? A colaboração nessa disciplina de pensamento computacional, da forma como ela está atualmente, inicialmente ela não era assim, mas depois ela passou a ser uma disciplina à distância. Então isso é algo que, assim, não estimula muito a colaboração. Estimula muito mais o aspecto autodidata, do aluno ele ter que ter uma regra ali para poder, olha, eu tenho que fazer, eu tenho um cronograma, e isso aqui eu tenho que fazer. Então estimular que isso é uma coisa que na escola também é muito negligenciado, né? Porque tem ali, o professor está em cima, agora não, agora cada um está por si só e tem que fazer o trabalho. Então, acho que em pensamento computacional, da forma como ela está hoje em EAD, é muito mais esse estímulo de autodidata do que a colaboração. Mas que a gente vai depois levando, quando passa para a disciplina seguinte, de ITP, a gente já coloca um projeto em grupo. Isso é algo que a gente não colocou em pensamento computacional, porque como tem um aspecto mais de raciocínio lógico no início, depois a programação começa com blocos, então tem um aspecto mais individual de evolução do aluno também, para depois começar nos aspectos básicos da linguagem de programação textual. Então, a gente não viu ainda uma maneira adequada de fazer esse trabalho de colaboração em grupo, certo, nessa etapa inicial. Mas na disciplina seguinte, ela já vai
Já vai para esse aspecto, porque é algo que a gente tem estimulado muito em várias disciplinas do BTI como um todo, que é o trabalho colaborativo, né? Você não desenvolve mais um software sozinho hoje, uma solução sozinho. Você precisa de trabalhar com pessoas em conjunto e que muitas mentes elas conseguem chegar a soluções muito mais interessantes do que somente uma. Então, não há nenhum projeto ou atividade específica com o trabalho em grupo, né? Na disciplina? Por enquanto, não. Não, na disciplina de pensamento computacional não é ainda um objetivo realmente que está definido nela. A partir da disciplina seguinte, de Introdução à Técnica de Programação, na ITP, aí sim já tem um projeto realmente na terceira unidade para fazer o projeto em equipe. Mas em pensamento computacional, no modelo que ela está hoje, não é algo que está sendo estimulado. Mas isso é algo que a gente pode, como eu disse, é algo vivo, que a gente pode, ao longo do tempo, reavaliar e fazer modificações caso você perceba que é necessário. Né? Entendi. O fato dessa disciplina ter se tornado uma disciplina à distância, como o senhor bem falou agora, obriga o aluno a ter um acesso ao computador pessoal em casa? Como seria essa questão para um novo ingressante de BTI? Se o aluno se ele for decidir trabalhar em casa, como é o modelo EAD, ele pode fazer de qualquer local. Então, se ele decidir fazer em casa, realmente precisa, porque, assim, do meu ponto de vista, seria quase impossível você programar somente com smartphone, tá? Principalmente quando você vai para a linguagem textual. É possível fazer? Mas teve alunos do BTI que a gente já viu fazendo isso? Teve, mas assim, sinceramente, é improdutivo. Você não consegue evoluir numa velocidade satisfatória. Você precisa de uma tela maior, você precisa pensar, organizar as coisas. Então, um computador ele é muito importante nesse processo. Mas assim, o IMD está aberto. Existem laboratórios aqui que o aluno ele pode vir e ele pode utilizar esse laboratório também para os computadores. Então, aí fica a critério do aluno ele organizar o seu cronograma, né, os seus horários, para que ele possa explorar também, utilizar a infraestrutura que a gente tem aqui no IMD para poder fazer as suas atividades. Né? E quais recursos didáticos que o senhor utiliza para complementar o conteúdo da disciplina? Livros, artigos, sites? Assim, a gente tem muito material que a gente desenvolveu e muito material existente que a gente inseriu no material que a gente desenvolveu também. Então, isso é algo que tem várias ferramentas que estão prontas lá e que a gente pode utilizar nas atividades que estão previstas na disciplina. Então, esse é o elemento principal. A gente sabe muito bem que, a nível de material bibliográfico, a gente tem um certo distanciamento dos alunos, que isso vem já desde a educação básica também. Então, tem livro? Existe livro. Mas a gente sabe muito bem que não é algo que a grande maioria dos alunos vai atrás e utiliza. Então, a gente já tem um material que foi disponibilizado no Notion, que tem também uma parte dele que é textual, que vai direcionando os alunos para as atividades que eles precisam desenvolver. Então, esse conjunto de ferramentas com esse material lá do Notion, que é a nossa base do que a gente utiliza atualmente de pensamento computacional. E aí tem outras ferramentas que a gente vem desenvolvendo também com o objetivo de cada vez compreender melhor as dificuldades dos alunos e fazer com que o processo de correção das atividades também seja algo mais rápido, né, e que tenha esse feedback mais rapidamente. Então, tem outros encaminhamentos que estão sendo feitos a nível de pesquisa para poder gerar produtos também para a disciplina nesse sentido. Ok, e diretamente relacionado ao conteúdo da disciplina, assim, o material disponibilizado, como que ele se relaciona com a necessidade do mercado de trabalho em tecnologia da informação? Assim, a disciplina de pensamento computacional, ela trabalha essa base de resolução de problemas. Isso é base para qualquer que seja o que você vai fazer em seguida. Então, começar a trabalhar muito bem essa ideia do raciocínio lógico, organizar as ideias, pensar na forma como as estruturas básicas de programação elas funcionam. Por exemplo, pensamento computacional, a gente insere a noção de variável, a gente insere a noção de estruturas condicionais, a gente insere a noção de estrutura de repetição, que isso é básico e isso é uma replicação daquilo que nós, como seres humanos, nós fazemos. Então, o exemplo que eu dei agora há pouco, por exemplo, você vai escovar os dentes, você escova os dentes até que os dentes estejam limpos. Então, é um processo de repetição que a gente está fazendo e tem uma condição lá que é os dentes estarem limpos. A programação é a mesma coisa. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer é o quê? Refletir como nós, seres humanos, nós agimos e reagimos no nosso dia a dia, que se a gente pensar dessa maneira, a gente vai fazer a replicação no computador, usando as estruturas básicas que ele vai compreender o que a gente quer. E aí ele vai repetir atividades até que uma determinada condição seja satisfeita. E você usa uma variável, que é que você está aqui
utilizando para que essa condição ela venha a ser satisfeita, ou então, enquanto ela não chegar naquela satisfação, ela vai evoluindo. Então, quer dizer, tem vários elementos ali básicos que é exatamente essa replicação do modelo de funcionamento humano, que é a mesma maneira que a gente coloca num personagem, por exemplo, num jogo de computador, que é a mesma maneira como a gente coloca um robô físico, todos funcionam exatamente com a mesma base. E isso é o quê? É lógica, isso é compreensão dos elementos que fazem parte para que você reconheça os padrões daquele ambiente para o sistema ele ser utilizado de uma forma adequada, que você coloque isso numa ordem de passos que seja também adequada para que o algoritmo seja funcional. Então, isso tudo é essa base que não é somente para a computação. Tá? Então, é por isso que foi inserido recentemente na Base Nacional Comum Curricular como habilidades importantes para a vida das pessoas. Então, para ser levado para as escolas e que os jovens nas escolas aprendam e desenvolvam essas habilidades, independente de qual seja a área de atuação que eles vão ter no futuro profissional, porque também como profissionais, não importa qual seja a área, a gente resolve problemas. E a gente pode organizar muito mais as nossas ideias de uma forma muito mais formal, muito mais lógica, para que a gente possa resolver os problemas de uma forma muito mais adequada, muito mais eficaz e eficiente. Então, essa é a ideia. Então, se eu acho que um profissional hábil em pensamento computacional, ele vai se destacar mais no mercado? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, porque ele vai ser muito mais pragmático, ele vai ser muito mais analítico naquilo que ele está fazendo. Ele vai organizar as coisas com uma argumentação muito mais clara do que aquele que só pega e repete. Imagine, por exemplo, que você está utilizando uma ferramenta que hoje quase todo mundo está utilizando, uma IA generativa, um sistema de inteligência artificial, um chat GPT da vida. E que você pega o chat GPT e você coloca um prompt lá e depois o chat GPT lhe dá o resultado e você apenas copia e cola. Você está sendo um repetidor sem compreender o que está por trás. É totalmente diferente da pessoa que tem um raciocínio mais analítico, que ele critica, ele vê, não, isso aqui que o chat GPT fez, eu vou tentar compreender, não, isso aqui, ó, posso melhorar, eu posso fazer diferente. Então, essa ideia de crítica, de lógica, de organização das ideias, de saber exatamente o que você está fazendo, é algo que é muito importante para que possa resolver problemas de uma forma muito mais eficaz e eficiente, independente de área de atuação. Tá? Então, isso é algo que faz uma grande diferença, já está fazendo uma diferença atualmente e vai fazer uma diferença enorme no futuro. Porque as pessoas que tiverem essas habilidades, elas vão ser muito mais buscadas como profissionais no ambiente de trabalho do que aquelas que só fazem repetir e que não vão ser mais repetidores, que são atividades mecânicas, robotizadas, vão ser substituídas por robô. Isso não tem volta. Vai ser substituído por robô. Pessoas que trabalham um raciocínio muito mais apurado, esses vão ter espaço no mercado de trabalho. Certo, professor. E um evento bastante importante para os amantes de tecnologia e informação é justamente as Olimpíadas de Informática. Como o senhor visualiza a relação direta dessa matéria com o bom desempenho dos alunos? Você acha que é um fator importante? Total, total. As Olimpíadas, não somente a Olimpíada de Informática, mas as diversas outras Olimpíadas também, são Olimpíadas que ajudam, tá, a desenvolver exatamente essas potencialidades, essas habilidades que são importantes para as pessoas na atualidade. Então, a gente percebe claramente, por exemplo, aqui no BTI, os alunos que participaram dessas Olimpíadas em momentos na educação básica, a gente percebe claramente o potencial que eles chegam de resolução do problema muito mais apurado. E que isso deveria ser muito mais explorado nas escolas, tá? De fazer com que estimulasse os alunos a participar dessas Olimpíadas. Porque são Olimpíadas, independente da área de atuação, você pega, por exemplo, a Olimpíada de História, é uma Olimpíada de resolução de problemas, não é uma prova que o professor vem perguntar por que Pedro Álvares Cabral, qual foi o ano que descobriu o Brasil, qual é o interesse disso? Não tem sentido. Agora você tem um problema que é colocado lá, e aí o aluno, o participante, ele vai ter que buscar o conhecimento para, com esse conhecimento, resolver aquele problema. E aí ele vai atrás do conhecimento porque tem um sentido. E não porque, não sei quem lá na Europa, no tempo da Grécia Antiga. Sim, mas qual é o sentido desse negócio? Então, aí passa a ser algo muito mais interessante e a pessoa vai compreender muito melhor. Até eu dou exemplo nesse contexto de história mesmo. Tem uma das minhas aulas que eu faço um paralelo, uma comparação entre uma sala de aula de história tradicional, onde é um modelo tradicional que vocês conhecem muito bem, e uma outra que você coloca um jogo de estratégia em tempo real, e que o jogo de estratégia tem uma simulação daquele tempo
naquela era que o professor está colocando numa sala tradicional ali. E que o aluno vai jogar o jogo, que ele vai ter que trabalhar em cima dos elementos coletáveis, ele vai ter que descobrir o que é necessário naquele momento naquela momento da história, ele vai ter que gerir aqueles recursos, ele vai ter que gerar uma formação para poder ter o combate ali com aquela civilização, ele vai ter que trabalhar a política para poder ter uma comunicação adequada com os adversários. Então, quer dizer, tem vários outros elementos com habilidades que são super importantes. Isso tudo ele vai trabalhar aquele momento da história e vai compreender o porquê daquilo tudo. E não somente, porque isso aqui é assim, porque isso aqui, aí você vai ter que decorar uma data e saber o porquê de uma coisa que é sem sentido. Esse modelo de avaliação por decoreba é algo completamente sem sentido. Não tem mais sentido hoje, porque você faz um Google ali, você faz um chat GPT, tudo já está na sua mão. Para que você tem que decorar isso? Agora, você saber como utilizar aquilo adequadamente, compreender a razão das coisas, aí é outra história. Então, quer dizer, isso é muito mais importante e, como eu disse, todas as Olimpíadas, independente de área, elas trabalham a resolução de problemas. E no nosso contexto, especificamente da Olimpíada Brasileira de Informática, é muito importante, porque ali tem muito trabalho de raciocínio lógico, que você vai desenvolver exatamente os elementos básicos também de programação, que é exatamente compreender como a gente funciona e como a gente vai colocar ele no computador. Então, nada mais interessante do que trabalhar nessas Olimpíadas, estimular essas Olimpíadas lá na educação básica. E quando chega aqui na educação superior, no primeiro ano o aluno ainda continua fazendo a Olimpíada e depois tem a maratona de programação. E aí vai para outros níveis e usar algoritmos mais complexos e tal, que isso também é muito interessante para os alunos que estão no ensino superior para desenvolver o seu potencial, né? Inclusive, a gente tem uma disciplina que é ofertada lá no DIMAP de preparação para a Maratona Brasileira de Programação. E aí, os alunos que tiverem interesse, vale muito a pena. Precisa se esforçar para isso? Sim, porque a gente não está com a mentalidade preparada para isso. Mas, com esforço, a gente consegue chegar lá e a gente consegue chegar realmente a resultados bastante interessantes. Então, é muito interessante e vale muito a pena. Entendi. Então, realmente, pensamento de computação é uma matéria exatamente de introdução, né? Muito importante para você dar os primeiros passos nessa área de conhecimento, não é isso? Exatamente. Exatamente. É para dar essa base para que isso seja sustentação para todo o restante que vai ser desenvolvido ao longo do curso. Tá certo. Muito obrigado, professor Charles, por ter participado daqui desse vídeo. E é isso. Agora você aprendeu um pouco mais sobre pensamento computacional em BTI. Eu que agradeço o convite de vocês para a gente poder expor um pouquinho do que a gente pensa sobre a disciplina de pensamento computacional, que a gente vê como algo realmente bastante importante no curso e estamos à disposição sempre que for necessário. Bom, e é isso. Ficamos por aí. Muito obrigado.